Fala turma, tudo certo com vocês? Gabriel aqui. Bom dia, agora é quarta-feira, dia 15 de julho, tá? Vou estar fazendo aqui a resolução das questões do simulado. Vou fazer a questão 106 até a 120 alguma coisa, não estou lembrado agora. Mas enfim, vou estar fazendo aqui, vou deixar tudo na playlist. Eu estou dividindo essa resolução com o Kalel e com o Caio, tá? O Caio Fausch. Vou deixar a descrição aqui, na descrição o link do canal deles também. Vou começar pela questão 106 aqui, tá? É uma questão que, assim, de verdade, eu achei ela complicada porque eu ainda não estudei eletrólise, tá? Então eu vou usar do artifício aqui do gabarito comentado para a gente comentando a respeito, né? Então vamos lá. Basicamente aqui ele fala sobre o funcionamento, deixa eu ler primeiro, né? Para que a corrente elétrica flua em direção ao circuito do aparelho, o eletrodo de leitura ele atua como um quê? Então vamos lá. O monitoramento da glicemia por biosensores descartáveis revolucionou a qualidade de vida de pacientes diabéticos. Nas fitas de teste de segunda geração, a enzima glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose sanguínea. Então ela vai catalisar uma oxidação. Mas os elétrons extraídos não vão diretamente para o aparelho. Então o elétron não vai reto para o aparelho, porque a oxidação é justamente esse processo de você tirar elétron, né? Então você vai retirar elétron de alguém e você vai mandar para algum outro lugar, no caso, não vão diretamente para o aparelho. Eles são temporariamente transferidos para uma substância química mediadora presente na fita. Em seguida, essa substância mediadora migra até a superfície de um eletrodo inerte de leitura. Então essa substância ela vai pegar o elétron. Aí o que vai acontecer? Essa substância depois ela vai para um eletrodo, né? E nesse local o aparelho vai aplicar um potencial elétrico, o que força a transferência desses elétrons do mediador para o circuito, gerando a corrente elétrica lida no visor. Ou seja, eu vou ter essa substância vai para o eletrodo. E aí esse eletrodo depois vai gerar corrente, vai fazer a corrente pelo um potencial elétrico, né? E ele pergunta que para que a corrente flua em direção ao circuito, o eletrodo ele deve ser o quê, né? E aqui a gente tinha que ter essa base de eletroquímica, mas basicamente é o quê? O ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação, ou seja, quem que faz oxidação é quem oxida, e quem oxida sofre redução. Isso aí a gente tem que lembrar. A oxidação é o processo de você retirar elétrons de alguém. Então, quando você retira elétrons, você ganha, né? Você tira, por exemplo, imagina que você tem 10 elétrons. Eu roubo 2. Agora você tem 2 a menos, então você está oxidado, você sofreu oxidação, e eu tenho 2 a mais, então eu estou reduzido, eu sofri redução, tá? Então eu oxidei e eu sofri redução nesse processo. E ele pergunta justamente isso. E o cátodo, ele é o eletrodo onde ocorre a redução, justamente. Então, agora eu sei que o ânodo é quem? É onde ocorre a oxidação. Então, no ânodo é onde eu vou perder elétron. E o cátodo é onde eu vou ganhar elétron. Então, por exemplo, se eu sou o ânodo, eu vou oxidar você, eu vou pegar os seus elétrons e eu vou roubar para mim. Se eu sou o cátodo, eu vou te dar elétrons. É basicamente isso que ele está falando. E isso era alguma coisa, no caso, é uma coisa que se você estudou a matéria, você deve saber, né? Eu ainda não estudei, eu não tinha certeza, eu acertei pela lógica, né? Mas enfim, para que a corrente elétrica ela flua em direção ao circuito, então ela tem que fluir para o circuito, o eletrodo de leitura. Vamos lembrar então, a gente tem a substância, essa substância vai receber os elétrons, só que esses elétrons eles não vão direto para o aparelho, eles vão passar por o quê? Por uma substância mediadora. Essa substância mediadora ela vai então para onde? Vai para um eletrodo inerte de leitura. Quando essa substância ela se instala no eletrodo, o que tem que acontecer para que tenha corrente do eletrodo para o equipamento? O eletrodo tem que pegar os elétrons dessa substância e depois fazer a corrente elétrica, né? Eu acho que deu para entender, certo? Então vamos lá ver as questões aqui. Isso aqui a gente não precisava saber do conteúdo, né? Na verdade precisa. Eu fiz sem saber do conteúdo porque eu fui pelo absurdo, né? Então, um cátodo ao atrair os prótons da enzima. Primeiro que atrair próton é sacanagem, né? Mas enfim, então ele vai ser... Calma aí. Primeiro, deixa eu formular o raciocínio. Se eu vou roubar o elétron da minha substância mediadora para eu poder enviar esse elétron para o aparelho, o que vai acontecer? Eu vou oxidar esse elétron. Oxidar, no caso, essa substância. Oxidando essa substância, eu sou reduzido. E onde é o local onde ocorre a oxidação? No caso, quem que pratica a oxidação? É o ânodo, né? Então, ele tem que ser o ânodo. Então, com certeza é o ânodo, tá? Então, um dos dois aqui. Cátodo. Cátodo, ao reduzir a glicose no sangue. Ou seja, um cátodo, ele é justamente quem vai o quê? Quem vai entregar elétrons. Então, ele vai entregar elétrons para a glicose no sangue. Cara, na verdade, ele nem cita esse processo, né? Ele fala que catalisa a oxidação da glicose. E também
assim, é viagem essa questão, essa alternativa, até porque ele fala do eletrodo. O eletrodo aparece aqui no final, né? Depois da substância mediadora. Então essa aqui também não pode ser, tá? Ânodo, ao promover a quebra da glicose. Não é o eletrodo que vai promover essa quebra. De maneira indireta, pode ser, mas isso aqui também não está relacionado à função do ânodo, né? Então, vamos deixar ela aqui por enquanto, né? E deixa eu ir para a última. Cátodo, ao depositar os íons do plasma. Pô, você tem que ser louco para marcar isso aqui. Primeiro porque como assim íons do plasma, né? Que plasma, como assim? E cátodo não é, né? É ânodo, como a gente já concluiu. Então a gente lê a D. Ânodo ao oxidar o mediador no sistema. Ou seja, eu vou oxidar o mediador, é justamente o que eu falei. Então essa aqui é correta. Por quê? Reformular, ó. Você vai pegar a glicose e você vai catalisar a oxidação. Só que os elétrons, oxidação lembra retirar elétron, então eu vou ser reduzido. Porém, os elétrons que eu vou conseguir nesse processo, eu não vou mandar eles direto para o aparelho, vou mandar eles para uma substância mediadora. Então, para alguma coisa ali que vai guardar esse elétron. Depois, essa substância, ela vai ir para um eletrodo, então vai ir ali para uma pontinha ali, e essa pontinha ela vai fazer gerar corrente elétrica. Como que ela pode gerar corrente elétrica? Ela rouba os elétrons da substância e envia para o aparelho, tá? Essa era a lógica, basicamente, da questão. Questão aí que eu acho que eu realmente coloco como uma questão difícil. É claro que se você soubesse fica mais fácil, mas mesmo assim, entender o mecanismo da questão não é fácil. Fechou, turma? Essa foi a primeira questão aí, vamos para as próximas. Se inscreve, deixa o like e tamo junto.